E aí, pessoal, tudo bem? Outro dia voltei a usar o R, não que eu não estivesse usando, mas tive que desenvolver algumas coisas e aí vi que realmente tem algumas coisas interessantes no R e resolvi brincar de fazer o papel de advogado do diabo. Já comentei num vídeo anterior sobre é, que a linguagem SQL seria uma boa linguagem para quem quer começar a programar. E nesse sentido resolvi juntar aqui os argumentos, né, e apresentar quais são os argumentos que eu acho que sejam válidos para quem quer começar a programar, começar pelo R, tá? Então, antes de tudo, só relembrando, primeiro, que nem eu falei lá no vídeo sobre o SQL, são argumentos pessoais, não tem nenhum embasamento científico, então não é porque não quer dizer que vocês precisem concordar. Se concordar também não quer dizer que vocês devam começar pelo R. São só alguns argumentos, coisas que são bacanas do R, eu vou apresentar aqui. E uma coisa principal, assim, a gente tem duas linguagens hoje em dia que estão sendo as mais faladas, que é o R e o Python. E eu tenho visto dos dois lados, né, tanto de usuários de Python quanto de R, comentários comparativos e sempre no seguinte sentido, né, de que uma linguagem, a curva de aprendizado é mais fácil ou mais rápida que a outra, tá? Isso eu escutei tanto o Python falando do R quanto o R falando do Python, entendeu? Eu acho que a minha proposta não é essa, eu acho que isso é besteira. Curva de aprendizado é pessoal. A gente tem exemplo disso na escola, né? A gente frequenta a escola com uma turma e cada um teve sua facilidade e suas dificuldades frente a um mesmo tema, a uma mesma matéria apresentada pela mesma professora. Então, eu acho que isso é pessoal e então esses eram os principais pontos antes da gente começar, tá? Fiz aqui uma cola para não me perder. E um ponto que eu acho bacana do R, vou mudar aqui para o RStudio, que é o seguinte: o RStudio não é não é a única infraestrutura de desenvolvimento do R, tá? Ele é muito comum, mas tem outras. E o interessante é que ele tem um sistema que ele mostra os seus objetos. Então, se eu crio aqui uma lista, por exemplo, com os valores 1, 2, 3, 4, e ele já aparece aqui. Isso é interessante porque, para quem está começando a programar, ver que o objeto que a gente criou aqui com esse comando, ele está disponível aqui e também já poder ter uma noção da estrutura desse objeto é bem interessante. Isso está disponível nos sistemas, né, nas IDEs, como se chama. Se você estiver usando um terminal, você não vai ter isso. Por exemplo, você pode usar também, vou abrir aqui o meu terminal e vou colocar R. E pronto, vou trabalhar, se pode trabalhar com R direto daqui e fazer a mesma coisa. Lista é o conjunto de valores 1, 2, 3, 4. Tá? A gente não consegue ver, mas se a gente fizer assim, ls, listar todos os objetos que a gente tem no nosso ambiente, ele vai dizer. Beleza. Então, o interessante é que a IDE, no R, ele permite isso, de você ver os objetos, tá? No caso aqui eu estou usando o RStudio, mas existem outros. Eu posso também criar o meu script aqui e executá-lo aqui embaixo. Ele também me facilita com relação à gestão de pastas, que é um tema bem complicado quando se está começando a programar. Então isso é uma coisa que facilita muito. A gente cria objetos e já pode vê-los
armazenados na memória. Outra coisa é o tipo de sintaxe, né, que a gente usa. Ele está sempre baseado em funções. É claro, o R ele tem ele tem estruturas de dados bem variado, tá? Mas a gente está sempre aplicando funções, né? Então, por exemplo, aqui a gente aplicou a função de concatenar, que é a função C, que vai concatenar esses 4 valores, tá? Então a gente vai sempre aplicando funções. A minha proposta não é fazer uma comparação com Python, mas já fazendo a comparação, no Python, por exemplo, a gente tem as funções, assim como a gente tem no R, mas tem também métodos e atributos. E isso torna a linguagem muito mais rica, claro, mas também um pouco mais difícil de se entender, né? Porque já é mais coisa para você aprender e poder diferenciar. Então essa seria a segunda coisa, né? A linguagem baseada sempre em funções. Você vai sempre aplicando funções, como por exemplo, sum, e vou somar as listas, entendeu? E aí eu vou ter o valor, a resposta, tá? E aí vou botar aqui, vou armazenar num outro objeto. Então, é basicamente isso. Eu estou aplicando uma função que eu poderia, na verdade, estar fazendo dessa forma aqui, ó, sum, ou seja, eu estou aplicando a função de soma num conjunto de valores que está sendo concatenados por essa função. Então, estou aplicando uma função dentro de outra função, tá? Isso seria a mesma coisa, teria o mesmo resultado. Que mais? Uma coisa muito boa, cara, isso eu sinto muita falta porque eu estou aprendendo Python, é o sistema de ajuda do R, tá? Então, como a gente está aplicando função, não sei o que, a gente pode, ele tem já um sistema integrado. No caso aqui, basta você botar interrogação, por exemplo, e a função que você quer saber mais a respeito, que você precisa ter ajuda, e ele já vai abrir esse help do R. E ele já te diz qual é o tipo de pacote, se é um pacote ou se é no sistema básico do R, e ele tem toda uma estrutura bem organizada. Não importa se você está no terminal. Vamos voltar para o terminal aqui. Então, voltando ao terminal, eu vou, por exemplo, pedir ajuda para entender essa função C de concatenar. E ele me abre aqui no terminal esse sistema de ajuda. Então, é do pacote base, tá? E combina os valores num sistema de vetor ou listas. Tem a descrição, tá? Assim como a gente tem aqui no RStudio. Tem a descrição, o como se utiliza, tá? Usage, quais são os argumentos, dá detalhes de como é processado, de como está estruturado a função. E uma coisa muito interessante, e que eu acho que é um argumento muito válido para quem está querendo aprender a programar e trabalha com pesquisa e ciência, é isso aqui. Eles sempre apresentam referências bibliográficas do que está sendo feito, entendeu? Aqui no caso ele da linguagem S, que foi da onde se originou o R, mas, por exemplo, se a gente existe uma função de correlação, tá? Se a gente pedir ajuda, a gente vai ver aqui que ele tem várias funções relacionadas, tipo variância, covariância, correlação. Ele também já vai indicando outras funções para vocês. Mostra quais são os argumentos, o que se espera que seja entrado como cada argumento, dá os detalhes. Tem diferentes métodos, tá? Aonde aparece aqui. Tem diferentes métodos de analisar, de fazer essa estatística de correlação. Por default, deixa eu ver,
por default é, vamos voltar aqui, Pearson, se eu não me engano. E o interessante é isso, que ele vai e coloca a referência bibliográfica dessas, enfim, do que está sendo implementado ou do como foi implementado, tá? E um último, não sei porque eu continuei aqui no terminal, mas enfim, é a mesma coisa aqui. E uma coisa muito legal e que eu também sinto falta no Python é o seguinte, é isso aqui. Ele sempre traz um exemplo que é reproduzível. E aí, se você, por mais que você esteja com outros dados, tá? Então vamos pegar até aqui. Por mais que você esteja com outros dados, você pode copiar esses exemplos e ver os resultados e poder, de certa forma, estudar e ver qual é a diferença. Então, por exemplo, quando você faz isso aqui, eu não rodei não rodei não, tá bem, aqui. Então, aí você pode ir ponto a ponto, por exemplo, tenho esse dataset, longlay, e aí ele vai aplicar, então você pode ver se o seu dataset está parecido com esse e como é que fica o resultado. Agora vai. Como fica o resultado, ou seja, você pode pegar cada elemento desses exemplos aqui e reproduzir e ir aos poucos estudando e adaptando ao seu código. Então esse é o mais bacana. Se vocês um dia tiverem algum problema, quiserem pedir ajuda para alguém, eu tenho certeza que a primeira pessoa que responder, é muito provável que ela diga, me mande algum código que seja reproduzível e que represente o seu erro, né? Porque ele vai poder reproduzir o erro e ver como solucionar, enfim, por mais que não seja o erro, ele vai te mostrar como aplicar a função que você quer de uma forma reproduzível. Então é basicamente isso. Não sei se foi bom eu ter mostrado o R, não sei se ficou complicado, se complicou mais, porque ficou RStudio e o terminal, mas enfim, a ideia era um pouco mostrar isso. Então, só relembrando, o uso da IDE é bacana, porque ele vai te facilitar muito, mostrar os objetos, mostrar as pastas, aonde você está, em que pasta, né, você está. Pode criar o seu script, você vai criando e vai executando embaixo, então depois você tem um script salvo com todos os passos que você executou. A sintaxe é bem facilitada, porque é sempre baseada em função, as funções têm argumentos, aí aos poucos você vai ver que a estrutura de dados do R é bem interessante, e aí você vai tendo que aprofundar e estudar esse tipo de coisa. E o sistema de ajuda, que ele vai te ajudar a entender o que é a função, o que ela executa, quais são as entradas de parâmetros, quais parâmetros são esperados, se o parâmetro tem que ser um valor inteiro, se tem que ser um data frame ou uma lista. Ele te dá referência bibliográfica a respeito, na maioria dos casos, a respeito do como está sendo implementada aquela função, principalmente a gente viu a estatística de correlação. E ele também te mostra um exemplo reproduzível de como executar aquela função e quais as diferenças na mudança dos parâmetros. Acho que são 3 que por aí podem ser desdobrados melhor. E basicamente é isso. Grande abraço e até a próxima.